Nunca se ouviu falar tanto de ansiedade como nos dias atuais. Você acredita que é uma pessoa ansiosa? E esse assunto está em alta exatamente por estar presente na vida de mais de 18,6 milhões de pessoas no Brasil, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o que coloca o nosso país no topo do ranking mundial de pessoas ansiosas. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o que é a ansiedade, quais são os sintomas e o que nós podemos fazer para manejar melhor essa realidade tão familiar, principalmente para a gente que é mulher. Até porque a nossa genética favorece esse quadro em função dos nossos hormônios. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Ela é uma expectativa apreensiva com relação ao que ainda está por acontecer. Funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com as situações de perigo. Numa tentativa de proteção, o nosso organismo dispara o sistema que chamamos de luta e fuga e nos prepara para uma situação de perigo, onde ele entende que nós devemos correr ou enfrentar com garra a situação. Mas a interpretação de que algo oferece perigo, na maioria das vezes, está equivocada. Então nós ficamos extremamente ansiosas, de uma forma desproporcional ao risco oferecido na realidade. E isso é uma situação extremamente comum. Todos nós experimentamos a ansiedade em algum momento do nosso dia ou da nossa vida. Como exemplo, situações nas quais nós precisamos falar em público, ou em entrevistas de emprego, ou ainda quando estamos esperando por alguma notícia. Até certo ponto, a ansiedade ela é positiva, porque ela nos leva a uma organização prévia. Nos impulsiona, na verdade, a agir. Mas ela se torna um problema quando os sintomas são muito frequentes e muito intensos. Eu vou passar aqui para vocês alguns dos sintomas que podem ser bem familiares. Eu acredito que você já passou realmente por essas situações que eu vou falar agora. Porém, o que eu quero que você analise é a frequência com que eles se manifestam e a intensidade com que eles te impactam. Eles têm feito você perder a sua qualidade de vida? É sobre isso que eu quero que você reflita nesse momento. Os sintomas da ansiedade, eles são percebidos a princípio de 3 formas. Por meio dos nossos pensamentos. Eu vou citar aqui alguns pensamentos que são bastante comuns para quem vive esse quadro de ansiedade. Parece que eu vou ficar maluca. Eu acho que eu vou explodir ou até vou enlouquecer. Eu não consigo, eu não sei lidar com isso. Parece que eu vou morrer. Deve ser, de fato, o meu fim. Esses são pensamentos bastante corriqueiros na vida de uma pessoa ansiosa. A segunda forma que a ansiedade se apresenta é por reações emocionais. Vou citar aqui algumas dessas reações para que você veja se você realmente passa por esse quadro. Medo, vergonha, nervosismo, tensão, tristeza, agonia, falta de esperança, muitas vezes vontade de sumir ou evitar pessoas e lugares. E a terceira são as reações físicas, e essas são bastante desconfortáveis, que é o coração acelerado, falta de ar, tremores, muitas vezes ânsia de vômito, diarreia, alterações no sono, suor excessivo, dor de cabeça, tensão muscular e às vezes até a sensação de desmaio. Normalmente, os quadros de ansiedade, eles incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos, e também perturbações comportamentais relacionadas. Você sabe, por exemplo, qual é a diferença entre o medo e a ansiedade? O medo é uma resposta emocional à ameaça real ou percebida de um acontecimento iminente. Já a ansiedade, ela é uma antecipação de uma ameaça futura, que pode ou não se tornar realidade.
Eu vou dar um exemplo para facilitar o seu entendimento. Você entra, por exemplo, num local, num terreno, no pátio de uma casa e se depara com um cachorro bravo. Isso é uma ameaça real e iminente de perigo, porque ele pode sim te morder. Nesse caso, você sente medo, ok? A segunda situação busca exemplificar a ansiedade. Você está em casa, por exemplo, estudando para uma prova e começa a pensar que você não vai conseguir fazer as questões. E então você começa a se sentir mais agitada, mais angustiada, o seu coração começa a bater mais forte, mais acelerado e a sua respiração fica ofegante. Isso é uma antecipação de uma ameaça futura, que pode ou não se confirmar. Neste caso, você ficou ansiosa. Pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, no geral, elas superestimam o perigo das situações. Elas aumentam a percepção do perigo. E, por outro lado, elas subestimam as suas capacidades para lidar com as situações ou até mesmo para resolvê-las. Acreditam que são pessoas ansiosas e que não tem jeito. Ou seja, os problemas parecem ser super problemas e a sua capacidade de resolução parece ser mínima ou até inexistente. A ansiedade, ela se manifesta de várias formas e, em alguns casos, pode se tornar um transtorno ou uma síndrome. Os mais comuns são a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. Isso é bastante frequente numa grande maioria das pessoas que sofrem com a ansiedade. Nesses casos, já estamos falando de patologia, onde o melhor caminho é você buscar uma avaliação com profissionais capacitados para diagnosticar com clareza e ainda prescrever medicamentos para auxiliar o manejo da ansiedade, se houver necessidade. O que não elimina a necessidade de estratégias, de técnicas, de ferramentas práticas para o seu uso contínuo, como forma de gerenciamento consciente da ansiedade. Isso é de extrema importância e eu quero que fique bem claro para você. Você precisa tomar conhecimento dessas práticas para melhorar o manejo da ansiedade. É como se você quisesse ganhar músculos somente tomando whey protein, sem fazer musculação. Não é verdade? O medicamento por si só não vai resolver o problema da ansiedade. Eu vou partilhar com você algumas técnicas bem eficientes para fazer você voltar ao eixo da normalidade assim que os gatilhos da ansiedade forem disparados de forma consciente ou até mesmo inconscientemente. Porque às vezes acontece sim que os gatilhos são disparados de forma inconsciente. O primeiro deles é procurar baixar os batimentos cardíacos. Você precisa ter essa consciência que quando o seu coração acelera, você precisa baixar os batimentos cardíacos e fazer com que o fluxo sanguíneo se normalize o mais rápido possível. Lembra que eu comentei que o corpo se prepara para lutar ou fugir quando se sente em perigo? Pois então, com a taquicardia e a hiperventilação, que é essa respiração ofegante, o corpo entende que precisa enviar muito sangue para as extremidades. Precisa de força nas pernas e nos braços para correr ou lutar. O que aqui não é o caso, quando você simplesmente passa por alguma situação de ansiedade. Não é risco iminente de perigo. Então, para aliviar esse quadro, assim que você perceber que está começando um protocolo de ansiedade, uma estratégia muito poderosa é utilizar a respiração para acalmar e normalizar o fluxo sanguíneo. Se você já sabe utilizar a respiração para isso, neste exato momento, comece a sua prática de respiração diafragmática. Essa é uma estratégia muito poderosa. Não dá para você esperar a crise se instalar. Aos primeiros sinais, comece esse protocolo de respiração. Se você ainda não aprendeu a fazer isso e está em um lugar que é possível utilizar um saco de papel para respirar dentro, por exemplo, é uma ferramenta simples e bem eficaz como emergencial. Envolva a sua boca com o saco de papel e respire dentro. Dessa forma.
Isso vai fazer com que os seus batimentos cardíacos baixem consideravelmente, diminuindo o fluxo sanguíneo. Quando você inspira e expira pela boca dentro do saco, você inspira e expira dióxido de carbono. E isso reduz a hiperventilação, reduzindo a injeção de adrenalina, noradrenalina e cortisol que estão a 1000 no seu corpo. Em poucos minutos você verá o seu corpo se normalizando e te dando condições para colocar os seus planos de ação, de gerenciar a ansiedade com a sua inteligência emocional. Uma outra forma é fazer bolhas de sabão. Sabe aquele brinquedinho de criança de soprar no canudinho para fazer bolhas de sabão? É esse mesmo. Para fazer bolhas de sabão, você precisa assoprar suavemente para a bolha não estourar. Assim. E se você se concentrar para fazer mais e mais e mais bolhas, isso também fará você diminuir a hiperventilação e a sobrecarga, de hormônios no seu corpo. Consequentemente, você irá muito rápido se acalmar. Esses seriam alguns dos primeiros socorros, se é que nós podemos dizer assim. Porém, o ideal é você fazer um protocolo personalizado para aprender a manejar de forma adequada a ansiedade quando essa vier bater a sua porta na próxima vez. Nós somos seres únicos e, consequentemente, precisamos de protocolos igualmente únicos e adequados à nossa rotina de vida. Cuidados com o nosso corpo e práticas de meditação e mindfulness exclusivas para você. Acredite, você não está sozinha. Por isso, eu reforço a importância da mentoria com o protocolo que eu tenho chamado Lapidando Minhas Emoções. Por ser um protocolo que te ajuda no autoconhecimento e na inteligência emocional. E você sim pode aprender formas mais saudáveis de lidar com a ansiedade e ter uma vida extremamente mais feliz. E com a minha mentoria, nós cuidaremos disso juntas, buscando identificar os gatilhos que, quando acionado, disparam a crise de ansiedade e ainda como você pode lidar melhor com isso, traçando estratégias coerentes com a sua história de vida e contexto atual. Eu espero, de fato, que você coloque essas estratégias que eu te ensinei aqui hoje em prática, para uma vida com mais qualidade e realização, e mais segurança e confiabilidade, inclusive. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com a sua amiga mais ansiosa, como uma demonstração do seu amor e solidariedade por ela. Curta também e assine o nosso canal para que nós possamos atingir mais e mais pessoas, possamos ajudar infinitamente um número maior de mulheres. E se você desejar agendar uma sessão de diagnóstico comigo, é só clicar no link que está aqui abaixo, ou entrar no site andreaduzic.com. Ali você tem um botão específico para você agendar a sua sessão. Eu espero que tenha feito sentido para você e um grande beijo. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!